Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta o Jornal da Central TV Brasil. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Somos a agência CWB de Notícias. Agora prestação de serviço, cidadania, entrevistas, comentários, futebol e sempre notícia verdade. Somos independentes. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. O diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmou que o Brasil sai mais forte da pandemia do Covid-19 do que a maioria dos países emergentes e também do G20, composto pelas 20 nações mais ricas do mundo. Segundo ele, esse resultado tem a ver com o quê? Com medidas de apoio às empresas e pessoas durante a crise sanitária. Além dos programas de assistência social, foram medidas para manter o tecido econômico vivo durante a pandemia do Covid-19, disse. Serra destacou também que, antes da pandemia, o brasileiro crescia menos da metade dos emergentes e também dos países do G20. A inflação estava acima da média do mercado, do G20, e o desemprego também estava mais elevado. Agora, a economia brasileira avança perto do patamar do G20, com inflação e desemprego mais baixo que os pares. Quando a gente avança para 2022, a gente tem um PIB que cresce por volta do G20. Então, nessa taxa de inflação menor, a nossa taxa de desemprego caiu também, ficando mais ou menos igual. Igual ao quê? Igual ao ano de 2019. Agora, manteve uma trajetória de recuperação que nos deixou satisfeitos, disse Serra. As previsões de governo e também de mercado apontam que o PIB pode crescer próximo a 3% nesse ano. E a inflação, 5,5%. Bruno Serra participou de um fórum internacional sobre auditoria governamental. Isso quer dizer que, com todas as crises, o Brasil cresceu. Cresceu porque o governo viabilizou situações positivas e o povo, logicamente, com a força principalmente no campo, deu o resultado esperado. Agora, todos esperam uma consciência e uma visão de futuro por parte do novo governo para que o agro continue sempre avançando. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. Após 3 meses seguidos de deflação, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, apresentou alta de 0,59% em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,7%. Já nos últimos 12 meses, o indicador ficou em 6,47%. Segundo o Instituto, em outubro de 2021, a taxa havia sido de 1,25%. O grupo vestuário teve a alta maior, de 1,22%, mas a maior influência no índice geral veio de alimentação e de bebidas, com crescimento de 0,72% e impacto de 0,16% ponto percentual no índice geral. Na sequência das maiores influências estão os grupos de saúde e cuidados pessoais, 1,16%, e transporte, 0,58%. As obras de recuperação da orla de Matinhos, no litoral do estado do Paraná, continuarão em andamento durante a temporada de verão, mas de maneira equilibrada, respeitando o maior fluxo de veranistas. O verão maior no Paraná começa no final de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro do ano de 2023 e terá diversas atividades promovidas pelo governo do estado. Os veranistas irão usufruir com uma faixa de areia nova e ampla, com até 100 metros de largura, entre Caiobá e o Balneário Flórida. Nos locais em obras, placas de sinalização vão informar a população sobre trechos interditados para a construção de nova estrutura, como calçadas, ciclovias, pistas de caminhada e corridas e também o paisagismo. Os preços ao consumidor dos Estados Unidos subiram 7,7% no ano, encerrando em outubro. De acordo com dados divulgados, o relatório foi melhor que o esperado e surpreendeu os investidores, com os mercados subindo com estas notícias. Mas o Federal Reserve, o Banco do Brasil americano, ainda tem muito a percorrer em sua batalha para domar a inflação. O Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês, GPI, que mede a variação dos preços de diversos bens de consumo e serviços, registrou alta de 8,2% em relação a setembro. Em relação ao mês de setembro, o CPI subiu 0,4%. Ainda assim, parece haver alguns ganhos em uma medida observada ainda mais de perto pelo FED, o núcleo da inflação, que exclui as categorias mais voláteis de alimentos e energia. Foi de 6,3% no encerrado em outubro, portanto abaixo do aumento de 6,6% do último mês de setembro. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, foi eleita pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas, como destaque em saneamento no país, pela boa prática de gestão voltada para a reutilização do lodo de esgoto. A premiação foi na categoria de Inovação e Tecnologia, que pela primeira vez reconheceu empresas de saneamento que contribuem para o desenvolvimento do Brasil,
A entrega do troféu ocorre na próxima semana, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Pioneira no Brasil em pesquisa e uso em escala do lodo na agricultura, a Companhia de Saneamento do Paraná já destinou cerca de 400 mil toneladas de lodo para uso agrícola desde o ano de 2007. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A CWB Agência de Notícias apresenta o Espaço Tecnologia e Sustentabilidade. Nesse espaço, tecnologia e sustentabilidade, é correto? Estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre a relação da energia solar e o preço da tarifa que o consumidor paga. Hoje vocês estão acompanhando que o custo da energia elétrica subiu e está a mais de R$1 o quilowatt-hora. Isso se deve muito em relação ao uso das termoelétricas em prol do uso das hidroelétricas. A nossa matriz energética não comporta mais hidroelétricas, não tem nenhum plano do governo em construção de mais hidroelétricas e nenhuma grande outra usina. Acontece o seguinte, nós estamos importando a energia elétrica a um custo 10 vezes mais cara do que a produção de energia solar. Então, se o governo tivesse a percepção da construção para ele próprio de usinas solares de grande porte, o custo da energia importada poderia ser suprimido. E veja, eu falei para vocês, 10 vezes mais cara que o custo de energia solar. Mas você, consumidor do sistema elétrico, que preza pelo seu capital, pelo seu dinheiro, pelo seu investimento, pode sim ter energia solar no seu estabelecimento comercial, na sua indústria, na sua residência. Isso tem um retorno do investimento hoje de aproximadamente 3 anos. Após isso, é só resultado. É muito melhor até do que um caixa automático, certo? Que ainda você que está atrelado à sua conta, o inversor te dá dinheiro todo dia. Então é uma economia permanente que você faz e aí ainda ajuda a sociedade, diminuindo o uso de termoelétricas e principalmente do custo da importação da energia, que, como eu lhes falei, 10 vezes mais caro atualmente. A exportação de grãos e farelo pelo corredor leste de exportação do Porto de Paranaguá aumentou 102,6% em outubro. No ano passado, foram 765.700 toneladas de granéis sólidos vegetais embarcados pelo complexo no mesmo mês. Em 2022, subiu para 1.551.466 toneladas. Apesar de quase 12 dias de paralisação por conta da chuva, a produtividade alcançada nos outros 19 dias de operação foi alta, o que fez com que tivéssemos esse crescimento, explica o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. No acumulado de janeiro a outubro, a alta registrada foi de 7,4%. No ano passado, nos 10 meses, foram 14.816,811 toneladas de granéis sólidos vegetais embarcados. Neste ano, subiu para 15.913.067 toneladas. Garcia lembra que em 2021 houve quebra significativa na safra brasileira de milho e diz que neste ano, além de um resultado melhor na lavoura, os exportadores tiveram mais oportunidade frente à lacuna deixada pela Ucrânia, em guerra com a Rússia, no mercado internacional.
A Anatel aprovou uma nova medida que determina o uso do código 0304 para identificar chamadas de empresas de cobrança. A aprovação foi unânime e agradou consumidores, que são importunados dia e noite com ligações invasivas. Com a mudança, será mais fácil bloquear o número chamado ou nem atender. A necessidade de mudança vem para evitar contatos abusivos por parte das empresas com débito aberto. Até então, as atividades de cobrança não tinham um código numérico específico. Com a mudança aprovada pela agência, todas as chamadas deverão começar com o prefixo 0304 mais o restante do número do telefone. E não é porque o consumidor é um devedor que ele pode ser importunado a qualquer hora do dia ou da noite. O deputado Cezinha de Madureira, relator das contas de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, na Comissão Mista de Orçamento, apresentou relatório e projeto de decreto legislativo para aprovar com ressalva essas contas. Agora, os parlamentares poderão apresentar emendas ao texto até o dia 22 de novembro. Cezinha de Madureira explica que em avaliações mais recentes, o Tribunal de Contas da União, que auxilia o Congresso nessa tarefa, considerou várias ressalvas iniciais, implementadas ou implementação. O parecer prévio apontava 7 irregularidades e 7 impropriedades, mas permanece ainda 3 ressalvas, e o relator considera no projeto apenas uma. No relatório, o deputado afirma que a avaliação das contas não é apenas contábil, mas política. O governo do estado investiu cerca de 28 milhões em quase 340 projetos voltados para pesquisas na área de saúde, com foco na gestão compartilhada de ações no país e na aproximação dos sistemas de saúde, tecnologia e inovação. Os financiamentos integram o programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, Gestão Compartilhada em Saúde. Os recursos foram disponibilizados por meio de 9 chamadas públicas da Fundação Araucária, entre 2004 e 2020. O programa é uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, Departamento de Ciência e Tecnologia e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ambos vinculados à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Uma das principais promessas de campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, é alvo de diversos projetos de lei na Câmara dos Deputados, tendo um deles já sido aprovado na atual legislatura. A maioria propõe o reajuste da tabela e das deduções em vigor, elevando o limite de isenção do tributo. O último reajuste da tabela do imposto de renda ocorreu em 2015. O assunto vem sendo discutido pela equipe de transição do novo governo com o Congresso Nacional. Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Hoje é isento quem recebe até R$ 1.903,98. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo.
Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Precisão na informação. As compras realizadas com cartão de crédito, débito e pré-pagos cresceram 20% no terceiro trimestre, somando 827 bilhões de reais nesse período, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Segundo os dados desta entidade, desde o início do ano até setembro, os brasileiros realizaram 2,42 trilhões de reais em pagamentos, o que representa um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2021. Na comparação entre as modalidades, o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 25,6%, registrando 527,6 bilhões de reais em pagamentos no terceiro trimestre. As formas de buscar a excelência de qualidade do queijo paranaense, desde a produção do leite até o consumidor final, particularmente na região sudoeste do estado, foram discutidas na cidade de Pato Branco durante o Inova Queijo. O evento reuniu aproximadamente 350 produtores de leite e queijeiros da agricultura familiar e contou com o apoio do governo do estado. O nosso queijo está sendo mostrado e premiado em concursos locais, regionais, estaduais, nacionais e também internacionais. Isso mostra que a gente já evoluiu bastante, mas dá para evoluir muito ainda, afirmou o secretário da Agricultura, Norberto Ortigarra. A Europa pode estar mais perto do que nunca de quebrar a sua dependência energética de Moscou, mas ainda não pode viver sem um tipo de gás natural russo, enquanto as exportações russas de carvão, petróleo e gás natural, transportados por gasodutos para a Europa, caíram acentuadamente desde a invasão da Ucrânia, no final do mês de fevereiro. As importações do produto russo, uma forma líquida e gelada de gás, que pode ser transportada também por navios-tanque, aumentaram. As importações de gás natural liquefeito para a Europa e também para o Reino Unido aumentaram quase 20% entre março e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, segundo a consultoria Restide Energy. O produto russo ainda é muito importante para grande parte da Europa. O medicamento é um dos vilões que mais causa intoxicação em crianças de 0 a 12 anos no estado do Paraná. Então, é responsável por 44% das intoxicações infantis. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde apontou que a queda de 14,5% no número de notificações entre 19 e 21 por esse tipo de acidente, e esses dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação mostram que em 2019 foram registradas 1.049 ocorrências. Em 2020 o número caiu para 891 intoxicações e em 2021 se manteve em 897. Apesar da queda, a Secretaria de Saúde alerta para esse tipo de envenenamento e mantém permanente ações de prevenção para a diminuição dos números divulgados. Uma pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista mostra que 44% dos empresários esperam registrar um faturamento superior ao de 2021 na Black Friday deste ano.
O levantamento, que contou com a participação de aproximadamente 500 empresas do setor de comércio, indústrias e serviços de todas as regiões do país, mostra ainda que 50% dos entrevistados acreditam que a quantidade de vendas será superior se comparada à obtida na mesma data do ano passado. A pesquisa revela também um aumento na intenção de conceder descontos. Em 2021, o índice era 22%. Deste ano, o indicador passou para 33%. Depois do intervalo, tem o futebol, a alegria do povo. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Agora o futebol, a alegria do povo, com Zé Domingos e Birubiru. Alô, amigos. Vou abordar hoje, neste Recordar e Viver, dois jogadores que deixaram os seus nomes gravados na história do futebol paranaense e do futebol brasileiro. O primeiro deles, José Hidalgo Neto, o Capitão Hidalgo. E por que falar do Capitão Hidalgo? Porque este jogador que surgiu no Juventus da Rua Javari, do bairro Moca, o seu bairro em São Paulo, depois passou por Santos, treinando no Santos, quase foi contratado pelo Santos, esteve para ir para o Atlético Mineiro, mas acabou indo para o 15 de Piracicaba, onde se tornou ídolo, foi campeão paulista de acesso, subiu para a primeira divisão, foi convocado para a seleção paulista, depois ele veio para o Coritiba, e no Coritiba se consagrou como capitão do time, com inúmeros títulos, se enraizou na cidade e aqui está até hoje. José Hidalgo Neto é referência hoje em nossa cidade, já recebendo o título de cidadão honorário de Curitiba, agora vai ser cidadão paranaense. Hidalgo completou agora, no último dia 13 de novembro, 79 anos. E há 8 anos, falecia um pequeno gigante, Mário Rocha. Marinho, lembram do Marinho? O Marinho do futebol amador, o Marinho ali do bairro do Uberaba, da Vila Sofia, o Marinho do Britânia, o Marinho do Ferroviário, o Marinho do Colorado, do Pinheiros, o Marinho do Guarani de Campinas, do Operário do Mato Grosso. Marinho, um excelente jogador de futebol, um meio-campista genial, briguento, lutador, com aquele tamanhinho, ele enfrentava os adversários com força, com tenacidade, criava jogadas, chegava à frente, era um leão em campo. Marinho deixou saudades. E por que falamos e lembramos de Marinho? Porque agora, na última quinta-feira, se completaram 9 anos do seu falecimento. Saudades de Mário Rocha, Marinho. E ao Hidalgo, saudações, felicidades, saúde, paz e tudo de bom. Muito grato, até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.